para o senhor, ou nosso secretário de Obras, um tema que eu gostaria que ficasse esclarecido para a população também, e também, inclusive, a mim. Com a canalização, com todo o implemento da obra, eu acredito que vai sobrar terrenos. E esses terrenos da desapropriação poderão fazer parte de um caixa para a prefeitura, porque serão áreas que serão urbanizadas, saneadas, e esses terrenos terão um valor significativo. E eu sei também que a própria lei de desapropriação permite que aquele que desaproprie aproveite o remanescente e o venda. Quer dizer, então será mais um caixa também que poderá abater a dívida do município ou lhe dar condições de pagamento. Estou correto ou errado? Não, está correto. A legislação diz exatamente isso mesmo. Aproveitando a oportunidade, eu acho que é importante dizer que o valor do projeto orçado, estimado, com planilha de custo, tudo detalhado, tudo direitinho, de 35 milhões de reais, a prefeitura não é obrigada a contrair esse valor total, se em algum momento este valor na execução da obra, alguma desapropriação que estava prevista não foi necessário fazer, a obra que estava sendo prevista naquele momento, em execução, constatou-se que não era necessário ser realizado. Então, 35 milhões é o teto. Agora, não necessariamente será feito este valor de acordo com a execução da obra. Aproveitando o ensejo dessa resposta do Robson para o Clóvis, eu gostaria que o secretário de Finanças explicasse qual é a forma que a Caixa Econômica, que é a operadora da operação, faz a liberação do recurso ora pleiteado. O agente financeiro, que é a Caixa Econômica Federal, eles estarão fazendo a liberação do recurso de acordo com a execução da obra, ou seja, esse valor de 31 milhões e 500 mil reais não será acreditado de uma única vez na conta da prefeitura, ou na conta do município, ou para o fornecedor, para o prestador de serviço. O valor será liberado de acordo com a planilha de execução da obra. Uma vez sendo feitas as medições, a Caixa Econômica Federal vai fazendo as liberações e a prefeitura, concomitantemente a isso, estará pagando, depositando a parte da contrapartida dela. Então, as liberações acontecerão de acordo com as planilhas executórias, ou de acordo com as medições realizadas pela Secretaria de Obras, em conjunto com o fiscal, com o engenheiro da Caixa Econômica Federal. Nós só pagaremos por aquilo que será liberado. Se em algum momento nós recebermos algum repasse do governo federal a fundo perdido e esse repasse for utilizado nesta obra, no fundo de vale ou na captação de águas, esse recurso a fundo perdido, uma vez utilizado, deduzirá aí no valor do empréstimo que nós estamos pleiteando. Terminando, senhor presidente, eu gostaria de fazer a última colocação, se o senhor me permitir. Eu realmente procuro exercer cidadania e me sinto feliz, satisfeito de assim o fazer. Participei de todas as audiências públicas, houve, por parte daqueles que participaram, uma aprovação unânime sobre esse projeto. E hoje, eu sou muito curioso, eu vim ao nosso museu, à nossa biblioteca, e procurei levantar os jornais da época, de 2003, onde se fazia várias, sensacionalismo de uma obra, que são os gabiões da Rua 4, que custaram quase 700 mil reais. Quer dizer, no fim do trecho, onde não tem nem residência, quer dizer, fazendo um paralelo, e era manchete de primeira página. E eles mesmos, no jornal Barretos, da cidade de Barretos, eles faziam menção da necessidade do saneamento desses córregos. Aqueles que quiserem é só procurar na biblioteca, tem no arquivo os jornais de 2003, e é manchete de primeira página. Então, eu não consigo entender a situação. Eu, como cidadão, aprovo
completamente como aprovei nas audiências públicas. No momento é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado aos senhores. Eu agradeço muito a sua participação, senhor Clóvis. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Corrêa. A minha pergunta é para o secretário de Finanças, o Robson, que eu acho que vai ser o mais requisitado aqui, porque o projeto em si, não tem dúvida que ele é uma prioridade para o município. E confesso, Robson, que eu tinha dúvida com relação à captação de água, com relação ao investimento na captação de água do Córrego das Pedras. Mas você disse que, com relação a esse investimento, seria R$ 135 mil ao mês durante 240 meses. Essa obra em si, ela vai gerar receita, não vai? Pelo que o prefeito disse, esta obra depois vai disponibilizar os poções para que tenha um investimento na área turística da cidade. Tem condições de dimensionar a quantidade de água que vai ser liberada e a receita que vai ser gerada por esses 2 poções para o investimento turístico? Pois ela gera não só receita, como o secretário de Obras está aqui ao lado, dizendo que gera também economia. Sim. Né? Porque uma vez a captação, da maneira como ela será realizada, na sua distribuição, a forma como isso vai chegar ao usuário final, agora vai gerar receita com a liberação dos poções que já existe para a iniciativa privada. E o prefeito vem falando isso assim de uma forma muito clara e exaustivamente, até recentemente, agora sábado, salvo engano, sábado passado, no programa dele de rádio, boa parte da fala dele foi norteada neste tema, neste assunto, porque existia o entendimento que a prefeitura iria disponibilizar gratuitamente, dar a água de graça para o empreendedor, para aquele que viesse fazer um empreendimento aqui. E aqueles que ouviram, ficou muito claro com relação, não existe essa disponibilidade, não existe essa possibilidade nem legal e nem do ponto de vista viável. Água é o bem, eu não sou aí a pessoa mais indicada para falar na matéria, né? Tem aqui pessoas mais indicadas para falar sobre isso, mas como usuário, e todos nós sabemos aqui, a água é o bem mais precioso, mais escasso, mais raro e mais caro que existe. O nosso departamento de água, que é eficiente na captação, é eficiente na distribuição, com a estrutura que tem, veio melhorando ao longo desses anos, né, de alguns anos para cá. Está uma discussão em pauta aqui nessa casa, na cidade, com relação ao custo da água. Todos nós sabemos que não dá para tocar um negócio deficitário, não dá para tocar uma instituição, seja ela pública ou privada, deficitária, porque todos nós é que pagamos a conta depois. Então, essa captação de água vai proporcionar uma autonomia para o município na geração, e aí sim, o excedente, esta folga, que eu não sei se o nome seria excedente, mas, ou seja, nós teríamos água suficiente para vender e vender bem, para aquelas pessoas, para aqueles empreendedores que estiverem aí com projetos de plano está investindo em Barretos. Então, eu não sei te precisar, vereador, qual que é essa capacidade, realmente eu não sei, talvez, né, alguém do SAI, o Leone está aqui, ou o próprio Edson. Agora, claro que é possível dimensionar, tem uma conta de metro cúbico aí, que o engenheiro que é cartesiano aí sabe fazer, e nós encontramos a fórmula rapidinho. Certamente será um alavancador de receita também, porque nós vamos estar em condições de ofertar, de oferecer um bem, e eu repito, que é hoje um dos melhores negócios, né? Ou seja, fornecer água da maneira tratada, da forma como nós colocamos aqui, e qualquer empreendimento precisa de água, qualquer negócio, qualquer empresa. A questão, se você me permitir alongar um pouquinho, a questão hoje, para que uma cidade receba investimentos, para que ela receba empreendedores, nós ficamos aí, às vezes, pensando na doação de um terreno, na questão da disponibilidade de uma isenção de tributo temporário. Isso não é diferencial mais, apenas isso.
nós temos que ter capacidade de geração de energia, nós temos que ter capacidade de geração de água, nós temos que ter capacidade de geração de internet banda larga, por isso que nós estamos investindo nesse anel, né, de tecnológico, aí, anel que está interligando a cidade toda. Isso passa a ser o grande diferencial. Então, a questão da água será o grande alavancador, eu não tenho dúvida, grande alavancador de novos negócios para a nossa cidade. Mais uma segunda pergunta, com relação à correção anual. Os impostos são corrigidos pelo IPCA. IPCA. E o valor do investimento será pela TJLP. Há uma diferenciação? Veja bem, nós não podemos, enquanto prefeitura, corrigirmos os nossos tributos com base na TJLP. Se pudéssemos, seria aí o que o pessoal chama no jargão financeiro de hedge, né? Ou seja, uma proteção. Nós faríamos a correção dos tributos pela TJLP e pagaríamos o nosso empréstimo também pela TJLP, teríamos aí uma compensação natural. Nós não podemos. Nós podemos corrigir pelo IPCA, pelo IGPM, pelo IPC, pela TR, mas não pela TJLP. Por que não? A TJLP ela é o indexador próprio do BNDES. Isso é liberado pelo Banco Central trimestralmente e, como o nome diz, taxa de juro de longo prazo. Ele é aplicado, esse indexador é um indexador oficial, liberado pelo Banco Central, ele é aplicado apenas para as operações de crédito de longo prazo, que ultrapassa 360 dias. Então, a TJLP, para que todos tenham assim, o conhecimento, hoje é em 0,54% ao mês. A TJLP que está em vigor, que foi divulgada agora em abril, para vigorar no trimestre abril, maio e junho, é 6,5% ao ano. E ela vem caindo, ela vem decrescendo. Iniciou 2006, que funcionou janeiro, fevereiro e março, com 9,5% e está em 6,5%. Agora, é muito parelho. Os indexadores, não existe grandes diferenças nos indexadores. Eles são próximos, até porque isso é que regulamenta o custo do dinheiro no mercado. Então, não existe grande desproporção, mas nós não conseguimos usar o mesmo que é aplicado no empréstimo para corrigir o nosso tributo. Mais alguém da população gostaria de fazer uso da palavra? Marcelo, por favor. Senhores vereadores, gostaria de ouvi-los também. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade do presidente pela deixar eu falar, que eu estou aqui representando a Associação de Participação Popular, né? E eu prestei atenção em tudo que foi falado aqui, inclusive os prefeitos da cidade vizinha falando. Então, eu entendi que esse empréstimo a longo prazo, se for para beneficiar a população e a cidade de Barreto, eu acho que os vereadores deveriam de pensar com mais carinho, né? Que tudo que for para a nossa população e tudo que for para o bem da cidade, eu acho que é viável. E também, se a gente se preocupa com a população, com os munícipes, então eu acho que tudo é viável. Em relação ao que aquele senhor estava falando, que ele mostrou, eu entendi tudo direitinho, o senhor Bueno ali, eu até agradeço ao senhor, porque, olha, coisas que eu nem podia imaginar, o senhor foi excelente, explicou-se no mínimo detalhe, foi bom. Eu acho que aquele projeto que ele mostrou ali, tendo uma outra entrada da cidade ali, que vai deixar a cidade bonita também, puxa, vai ser legal para a gente. Eu acho que a cidade de Barreto ela não tem que ficar conhecida só por causa da festa do peão. Eu acho que a cidade de Barreto ela tem condições de crescer mais, ela tem condições de ficar uma cidade melhor do que já está, porque todas as cidades pequenas que a gente conhece, como Rio Preto, Ribeirão Preto, quer dizer, eram tudo cidades pequenas, hoje evoluiu mais, está mais evoluído do que a cidade de Barreto. Então, eu acho que os vereadores, eles deveriam pensar com carinho, a população elegeu vocês
né, confiou em vocês. Nós elegemos vocês e foi confiando que vocês vão fazer o melhor para nós. Então, aqui não está se falando de política, ninguém está se falando de partido, ainda que vai, se no próximo mandato não for o mesmo, for outro, que ele continue. Se for para crescer a cidade, se for para melhorar, então eu quero deixar minha palavra aqui, que eu também concordo, como cidadã e representante da associação, e eu quero deixar também minha palavra aqui. Eu concordo, sim, se for para o melhor da cidade, para a população, e eu concordo. Eu agradeço a oportunidade. A palavra continua aberta a quem quiser fazer uso. Senhores vereadores, doutor Otávio, Claudionor, Tiãozinho, Minaré. Primeiramente, o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades da mesa, população de Barretos, eu não podia deixar passar em branco, meu caro senhor presidente, de dizer aos senhores assistentes, aos senhores empreendedores de todo esse projeto, o reconhecimento da seriedade daquilo que é feito com coisa séria, que é do benefício e do bem-estar da população barretense. Acho que tudo aquilo que se faz com seriedade, com transparência, a gente louva e fica tranquilo, e eu fico satisfeito de ver pessoas da melhor índole preocupado com realmente aquilo da população barretense, do sofrimento daqueles que nós ouvimos aqui, depoimentos de prefeitos, de perda de vidas que ocorreram em virtude disso, e eu não posso deixar de lamentar e de dizer que os senhores, que também aqui em Barretos, talvez alguns não saibam, nós perdemos vida em virtude da enchente, sim. A dona Emericiana, Domiciano, uma coisa assim, que houve, inclusive, o falecimento dela. E eu acho que o projeto, pela seriedade de todos aqueles que se comprometeram a assim fazerem, então, de parabéns pelas audiências públicas feitas, e vai contar, inclusive, com o meu apoio, porque, partindo da seriedade de um prefeito, de uns assessores desses que dão respaldo daquilo que é sério, eu fico tranquilo e satisfeito, e a população pode ter certeza que ficará de forma tranquila, que nada mais é do que o retorno de uma pequena parte da população que paga também os seus tributos igual a gente. Então, eu acho que é um projeto louvável, racional e que tem condições de ser aplicado. Eu não podia deixar de manifestar o meu apreço e o obrigado a todos vocês pela seriedade com que, assim, fizeram esse projeto. Com a palavra, o vereador Mandioquinha. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar, é lógico, essa audiência que o senhor vem fazendo na nossa Câmara, vem trazendo os munícipes aqui presentes, todo o nosso secretariado. Eu quero, em nome do senhor, cumprimentar toda a mesa e também autoridades aqui presentes, civis e militares, e as nossas funcionárias que estão aqui nos ajudando. Presidente, mas o que me traz, sim, Robson, que eu fico meio preocupado, vou perguntar para Sua Excelência, que eu até então eu não sabia, se aqueles pessoas que sofreram aquela enchente, que passaram, derrubaram seus muros, que a água levaram sua geladeira embora, suas televisões, seus móveis que perderam tudo, se eles já foram indenizados ou se depende desse empréstimo para ser indenizado. Porque às vezes as pessoas perguntam e a gente fica sem ter resposta para dar para essas pessoas, inclusive os pessoais que moram na Avenida 11, com a Rua 30, que a gente viu ali no telão e a gente participou lá. Eu, o nosso presidente, no dia 31 também, estivemos na Avenida 35, onde desabou as pontes. E como é que está a situação dessa pessoal? Pois não. Vereador Mandioquinha, é legítima a sua preocupação, até porque o poder público ele tem uma característica de ser muito moroso nas decisões. E nós que estamos ali no dia a dia, não é, Edson? Nós sofremos um pouco com a carga de burocracia que eu não sei se precisava ser assim. Eu acho até que não precisava ser. Tão burocrático, tão difícil, tudo tem que ter uma autorização que leva não sei quantos dias, porque a lei tem que esperar um prazo, enfim. Nessa questão específica, nós, naquele primeiro momento, já tivemos uma preocupação muito forte com relação a isso. Preocupação essa, claro, norteada e motivada, iniciada na pessoa do prefeito,
que, assim como o senhor, assim como o presidente da casa, também esteve presente em todas essas noitadas, aí, em todas essas madrugadas, né, de chuva, do dia 31 para 1º, do feriado de Carnaval. E, mesmo com a burocracia que é comum, que é predominante no poder público, e nós estamos aqui em Barretos tentando romper com isso, né? Quebrando paradigma, quebrando conceito, tentando fazer com que as coisas caminhem mais rápido para que a resposta chegue à população, ao cidadão, porque, veja bem, aquela pessoa que teve a casa dele invadida pela água, a geladeira levada, como o senhor citou, como foi mostrado aqui, não quer saber se tem que abrir processo, protocolo, se alguém tem que falar, quanto tempo vai ter que falar, precisa ser atendido. E nós fizemos isso, demos uma resposta naquele momento através da Secretaria de Obras, que acompanhou todo o processo, através da Secretaria da Promoção Social. Foi cadastrado no dia seguinte todos os imóveis, todas as casas, se porventura tiver alguém aqui que naquele momento passou por essa situação difícil, vai atestar o que eu estou dizendo, foi cadastrado todas as casas, nós já cuidamos de encaminhar, através da Secretaria da Promoção Social, essas pessoas para um lugar seguro. A Prefeitura se antecipou alugando imóveis, até sem a tramitação completa, fazendo com que processos fossem tramitados debaixo do braço, lá no Paço Municipal, para que isso tivesse uma velocidade maior, onde todos os envolvidos pudessem falar e já assinar. Essas pessoas foram encaminhadas para os imóveis. Nós estamos até hoje pagando aluguéis de muitos imóveis que foram locados para as pessoas que foram encontradas nessa situação. Alguns bens móveis já foram repostos, outros não foram repostos ainda, porque, veja bem, por mais velocidade que nós queremos dar, que nós queremos motivar, né, colocar na máquina pública, também nós precisamos ter cuidado, porque, às vezes, as pessoas aproveitam a oportunidade também e colocam coisas que não tinha. Então, precisa ter um cuidado na hora de estar repondo isso para que nós não sejamos responsabilizados amanhã, né? Nós tivemos o caso de uma senhora que pediu a reposição de uma televisão de plasma de 42 polegadas. E não tinha como instalar uma televisão de plasma na casa. Nós fomos na casa, foi feito perícia, foi feito não tinha como instalar. Então, algumas situações demandam um pouco mais de cuidado, mas o que eu posso afirmar e garantir é que a Prefeitura não foi omissa. Nós atuamos de pronto nessas questões, talvez até muito mais rápido do que eles mesmos esperavam. E algumas coisas ainda estão em andamento, desapropriações estão em andamento, outras já foram pagas, já foram negociadas, que também é uma característica dessa gestão, dessa administração. Antes, usava o bem, tomava o imóvel e vai buscar na justiça o direito de receber. Nós fazemos o contrário. Indenizamos primeiro, pagamos, negociamos, colocamos a pessoa no lugar para que ela possa, enfim, com a sua família ter todo o reparo, e negociamos e pagamos, e aí andamos para frente, seguimos, né, com aquilo que deve ser feito. Então, ok, secretário, eu estou satisfeito. Eu até, inclusive, você falou de plasma. Então, a de plasma não cabia dentro da casa dela, mas o senhor deu de 29, né? Então, tá bom. Olha, ainda não foi nem a de 29. Mas certamente ela já foi indenizada naquilo que realmente ela deveria ser. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Corrêa. Está tendo esse assunto. Foi feito um levantamento dos gastos da Prefeitura nessas duas enchentes? Só para a gente ter uma ideia. Foi feito, e o que já foi executado até o momento chega a R$1 milhão, um pouquinho mais. E outras ainda estão em andamento. E na verdade já aconteceu também outros investimentos em função das enchentes. Com certeza. Né? A própria obra... Se a cada ano for fazendo essa reposição, esses gastos, então, na verdade, nós temos aí um ponto que a gente tem que analisar, e bem analisar. Agora, o mais sério e o mais grave é verdade. Olhando do ponto de vista financeiro, essa é a lógica, ou seja, se a cada ano, de acordo com os estragos que vão acontecendo, nós formos refazendo, repondo, daqui a pouco a gente chega no valor do empréstimo só com reparo. E não fez a obra. Agora, indo além, porque a questão financeira nesse momento não é tudo, né? O risco que essas pessoas estão correndo, como disse o Dr. Otávio, vereador Dr. Otávio, risco de vida, não tem preço, né?
Uma vida não tem preço. Só quem sabe a importância dessas obras é quem está vivendo nessa situação. Quem está nesses imóveis que está oferecendo esses riscos aí. É a palavra, João Alberto Minarelli. Senhor presidente, eu peço licença para falar daqui mesmo. E eu gostaria inicialmente, em nome do presidente, cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar o público aqui presente, meus colegas vereadores. Olha, eu confesso que eu nunca vi, em todo o meu tempo de vereador, tanta colocação que foi feita aqui pelos secretários, cada um, né, com aquilo que lhe é pertinente, tanta seriedade que a gente pôde observar em cada pessoa. Quer dizer, falando as coisas assim, de coração aberto, daquilo que realmente vai acontecer. Porque, Robinho, quando você disse que a prestação seria 200 e pouco mais 135, eu assustei. Porque a gente ouve tanta coisa, às vezes de boca a boca, um fala uma coisa, aquele que às vezes quer atrapalhar, não é verdade? Eu lembro muito bem que quando foi contraída naquela época a dívida do Distrito Industrial, o prefeito da época depositou o valor venal daquela propriedade que era a fazenda dos Abéis, sem saber o que poderia ocasionar, e naquela época a terra estava em ascensão, subindo, quer dizer, era uma mixaria, depois deu uma alta violenta, o que ia ocasionar aquilo futuro, quanto que seria o pagamento daquela fazenda da época. Quer dizer, foi feita uma dívida, o dinheiro que foi depositado para tomar posse, expulsar o dono da terra, foi simplesmente o valor venal. Quer dizer, foi criando essa dívida, foi criando, quer dizer, mas está lá o distrito e a dívida, de uma forma ou de outra, ela foi paga. Quer dizer, então são coisas que a gente não pode ficar pensando, vai contrair uma dívida e essa dívida não. Nada disso. Eu acho que a gente tem que pensar grande. É preciso ter coragem. Agora, as coisas têm que ser feitas com honestidade, têm que ser feitas com planejamento, têm que ser feitas séria. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que eu votaria num projeto desse, e tudo que foi dito aqui, Robinho, eu acho que tinha que dizer para cada pessoa de Barretos, porque aquelas pessoas que às vezes recebem uma informação completamente contrária daquilo que é a realidade da coisa. Então, eu acho que tinha que abrir mais espaço, ou seja, através da televisão, certo? O secretariado, cada um com a sua pasta, fazendo a sua parte, dando a sua explicação que lhe é pertinente, para o povo de Barretos ficar sabendo realmente. Porque quando você diz que se amanhã ou depois conseguir o dinheiro a fundo perdido e aquele dinheiro pode ser abatido, ou seja, fazer um empréstimo menor, quer dizer, isso já é uma grande coisa. E a outra coisa, quando pergunta se existe fundo perdido, tem fundo perdido sim nesse empréstimo. E eu gostaria de explicar como. Porque a pessoa que tem uma casa na beira do córrego, hoje ele está mais do que ciente que a casa dele não vale nada. Absolutamente nada. Porque se der outra enchente, quer dizer, a casa dele poderá, amanhã ou depois, virar, né, não virar nada. Então, se você tem uma casa que ela vale 100 mil, e a pessoa fala, nossa, se o prefeito desapropriar e me der 40 mil ou 50 na minha casa, eu vou ficar rindo até aqui. Quer dizer, já tem essa parte aí que vai ajudar muito na desapropriação do valor. Então, são esse tipo de coisas que eu gostaria que Deus iluminasse o coração de cada vereador daqui da Câmara, nós somos de 11, para que esse projeto fosse votado do jeito que a gente ouviu o depoimento de presidente de Câmara, dos outros prefeitos de Jaboticabal, de Rio Preto, de Votuporanga, que foi por unanimidade. Quer dizer, foi unânime a votação. Aqueles vereadores entenderam que a cidade deles realmente precisava e necessitava desse benefício. Então, eu faço aqui um apelo de público, peço a Deus e Nossa Senhora da Aparecida que ajuda, iluminar a cabeça de cada vereador, que a pessoa vote, mas vote com tranquilidade, saber que Barretos está ganhando uma obra, certo? Que é de profunda importância e que um projeto desse Barretos não pode perder, definitivamente. Então, olha, você veja bem, você disse que para o futuro vai
comprometeu o município com 1% da receita, gente. Quantas e quantas cidades que gostariam de ter entrado nesse PAC do governo? Não é verdade, Robinho? Quantas e quantas cidades que não chegou até o meio do caminho e não pôde andar mais porque não deram conta de arrumar a documentação? Então, olha, eu gostaria de dizer que teria que arrumar uma forma de divulgar mais, que o povo de Barretos ficasse realmente sabendo a realidade desse projeto. Eu tenho, assim, eu tenho quase que uma certeza que esse projeto ele vai passar, ele vai ser votado por unanimidade, porque é o povo de Barretos, a nossa cidade, que vai ser beneficiado. João, você dá uma parte. Muito obrigado. Você tem a parte. Dá uma parte para mim. Vamos também ser um pouquinho realistas. Essa semana nós passamos por um processo de votação aqui que dependia de 8 votos, casa para pessoas simples, famílias simples, colocamos a situação das famílias, a maneira que eles vivem, comentamos com relação a aquilo que poderia ser pago pelas famílias. Hoje o prefeito deu uma entrevista na televisão, falou um valor menor ainda, que seria de R$15, só pelo fato da cidadania, para a pessoa ter um contrato registrado em cartório, pagar mensalmente, saber que daqui 5 anos, daqui 10 anos, ela vai ter a sua propriedade. Não passou, João. Vamos ser realistas. Nós temos, não sei o que nós temos que fazer. Pelo menos eu acho que da parte dos vereadores que estão aqui, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma. Só que, infelizmente, precisa de 8 votos. Obrigado, João. Ô, Paulo, Vossa Excelência tem razão em dizer isso, porque a gente presenciou, estava aqui, votei também. Mas o que ocorre é o seguinte, às vezes tem coisas que a pessoa faz e depois ela arrepende. Quer dizer, não, ela vai dizer assim, não, eu fiz, mas se fosse hoje eu não faria. Quer dizer, eu tenho certeza que essa votação das 11 casinhas de Santa Cecília, quem votou contra hoje está arrependido. Porque o político, ele ganha em coisas que ele vota e ele perde. E nas urnas o povo saberá da resposta. Porque é o único momento da resposta exata é nas urnas. Quer dizer, eu acho que aquela pessoa, aquele político, que não se preocupa com o povo, não se preocupa com a cidade que ele mora, aonde ele é um legislador, quer dizer, ele, se fizer coisa errada, desse tipo que aconteceu aqui na Câmara, que Vossa Excelência acabou de dizer, essa pessoa vai pagar e vai pagar caro, vai pagar nas urnas. Agora, a gente também tem que pensar que, às vezes, a pessoa votou contra, mas se fosse hoje, votaria a favor. E esse projeto, eu estive conversando, ele pode voltar para a Câmara. Nós podemos fazer um trabalho lá, os vereadores que votou a favor, de explicar para o povo o benefício que esse projeto vai trazer, que é quase de graça, que é 10,5 milhões, quer dizer, de fundo perdido da Caixa Econômica Federal, mais o terreno, e eles vão dar uma contrapartida que é de uma mixaria que vai pagar em 20 anos. Mas foi dito aqui que pode ser 20, pode ser 100, pode ser 150, quer dizer, fazendo aquele jogo de política suja. Então, se a gente fizesse um trabalho, né, e um trabalho assim, sério, fosse lá, conversasse com o pessoal das casinhas, e depois até com os próprios vereadores que votaram contra, às vezes pode reverter essa situação. Bom, muito obrigado. Não, senhor. Vai ocupar a tribuna o nosso presidente existo, Hélio Fernandes César, com a palavra. Bom, eu estou ouvindo a discussão de vocês, isso está muito fresco na minha cabeça, o que aconteceu aqui na última segunda-feira. Aí, na terça-feira, eu tive que ir para Brasília, e na ida em Brasília eu passei em diversos ministérios e dediquei um tempo maior para a Câmara Federal e o Senado, onde eu não tinha ido ainda. E eu descobri o seguinte: o Robson tem razão quando ele diz sobre os rigores de que o BNDES e a Caixa Econômica Federal observa para a concessão de uma operação desse naipe. Havia uma reclamação geral, principalmente no gabinete da liderança do governo no Senado, de diversos prefeitos, os hotéis lotados de prefeitos, presidentes de câmaras, assessores, atrás
de verbas semelhantes a essa do PAC. Apenas, se não me engano, Robson, em torno de 260 municípios no país conseguiram emplacar, vou usar o termo popular, emplacar nos orçamentos do PAC verbas como essas que Barretos conseguiu emplacar dessa forma e que essa casa começa a discutir hoje. A casa começa a discutir hoje, mas esse assunto já anda pela nossa imprensa há algum tempo. E sempre de forma que é useiro e vezeiro de determinada veículo de imprensa, de pegar sempre do lado negativo da notícia, de tentar desqualificar qualquer ação de qualquer administração que não seja a deles. Aí me vem na memória também, eu não sei se é história com H ou se é história com E, mas diz aí, desde que eu era criança, que há alguns anos atrás Barretos era maior que São José do Rio Preto. E que os políticos da época, por picuinhas, por disputa de poder, vamos usar o termo correto, perderam uma fábrica da Coca-Cola para São José do Rio Preto. Uma eu presenciei, já adulto, que foi a gente perder a ZBP. Me fale agora o nome, era meu colega bancário, gerente do Banco do Brasil, uma confecção de roupa infantil. Na época ele queria alguns benefícios, que hoje o Robson acabou de dizer aqui, que hoje já são de menor preocupação, e ele foi instalar a sua fábrica em São José do Rio Preto, que está até lá. Me lembro também que logo depois de 1964, quando ocorreu a famigerada ditadura militar, o prefeito da nossa cidade era o senhor João Batista da Rocha. Está aqui o Luiz Antônio, filho do senhor João Batista da Rocha. Houve uma mudança que eu não sei explicar, eu ainda nem estudei, mas eu quero fazer isso nos próximos dias, de repasse para o município, e que ampliou bastante o repasse de recursos da União para os municípios. O senhor João Rocha, com a sua capacidade de trabalho, ele fez levar a praticamente todos os bairros da periferia de Barretos água e esgoto, num serviço semelhante ao que disse o prefeito de Jaboticabal. Um trabalho fundamental, porque ninguém vive sem água, mas que fica enterrado. Então, politicamente, não tem repercussão. Não é um serviço que não dá voto. Só que até hoje, quando fosse falar em Barretos de água e esgoto, nós vamos lembrar no seu João Rocha e no apelido até que a oposição lhe impôs, de João Tatu. Eu vou lembrar também que o seu João Rocha desapropriou e construiu a Avenida 43 duplicada. Eu estava naquela inauguração, Luiz Antônio. Eu vou lembrar também que o seu João Rocha construiu o Ginásio Municipal de Esportes. O seu João Rocha, um político experiente, político íntegro, que via Barretos acima dos seus interesses partidários ou políticos, ou interesses particulares, ele soube usufruir de uma onda que passou. Com o PAC, o governo federal está alocando 600 bilhões de reais em diversas áreas de todo o território nacional. É uma nova onda
que o próprio plano já diz, de alavancagem do crescimento. Eu não acredito que Barretos vá perder mais essa vez, mais essa oportunidade. Porque se algum edil, companheiro de Câmara, decidir tomar esse caminho, ele pode vir a ser julgado pela história, pela geração dos meus filhos, dos filhos do Otávio, do Paulo. Lá na frente, já tem um ditado antigo que diz que o tempo é o senhor da razão. Então, às vezes os políticos, na sua ânsia imediatista, ele pensa mais nos interesses próprios do que no da comunidade. Mas eu conheço bem todos os vereadores que compõem essa casa. Eu sei que todos são pessoas íntegras, que cuidam do bem da cidade, à sua forma, dentro do seu partido. Mas eu tenho certeza absoluta que a consciência pública de cada um dos vereadores, não só as nossas, que compomos a bancada do prefeito, mas também dos outros que são de oposição, a consciência pública vai falar mais alto, porque está patente. Eu já sabia, não precisava de toda essa apresentação aqui hoje, que, aliás, foi magnífica, tá certo? Foi perfeita. Que esses dois projetos, as obras que envolvem esses dois projetos, é de fundamental importância para a cidade de Barretos. São obras que nós podemos considerar obras do século. E, no meu entender, enquanto o interesse público, não importa se é o prefeito Emanuel que está fazendo, ou se é o prefeito B, o prefeito C, o que importa é que Barretos precisa disso e surgiu a oportunidade de conquistar essas duas obras, que tanto, principalmente da região a fundo de vale, e eu fui morador durante muitos anos da Avenida 7 com a Rua 14, já sofri com isso, conheço de perto, tá certo? Então eu sei da importância dessa obra, assim como sei também que a captação de águas no Rio das Pedras é fundamental para as próximas décadas em Barretos. O Luiz Antônio, a esses dias eu tive a oportunidade de conversar, e da conversa ele me passou que a qualidade da água do Rio das Pedras é uma coisa impressionante. Assim como também liberar a água quente dos poções para os empreendimentos turísticos que já estão acontecendo na cidade, quero dizer para vocês que não é só um lá dos Independentes, né? E que aí eu e o Britinho somos suspeitos. Não, o rapaz ali do Hotel Barretos Country, que me foge o nome, Eduardo, também já tem um fundo constituído, o SAI já canalizou a água que vai ser do Poção das Comitivas e ele vai iniciar um projeto de um parque aquático ali do lado do Barretos Country, indo pela Avenida do Aeroporto. E eu também, em contato com os empreendedores do Golden Dolphin de Caldas Novas, sei da grande expectativa de outros investidores em dando certo qualquer um desses dois empreendimentos de começarem, começa amanhã, de começarem a investir em Barretos. Então, para quem consegue enxergar um pouco acima de um palmo, quem consegue entender como se procede o desenvolvimento do município, sabe que essa questão da água também é de extrema importância e que vai dar retorno para o município. Porque, em contato com um desses empreendedores do Golden Dolphin, eu fiquei sabendo, eu não sabia, que
que lá eles não precisam só da água quente. A água quente só vai ser usada para o turista tomar banho. Depois ela vai ser descartada. Mas eles vão precisar também da água fria. Então, a prefeitura, através do SAI, vai ter a possibilidade de arrecadar 2 vezes, na água quente e na água fria. E não precisa esfriar. Desliga a bomba de esfriamento do Poção, economiza aí algo em torno de R$60 mil por mês de energia. Isso é muito claro, isso é muito tranquilo. Nós temos que conversar, nós temos que dialogar. E por isso que nós nos empenhamos em fazer essa audiência pública e trazer vocês até aqui, para que a gente pudesse reunir aqui com grande parte do secretariado do prefeito, que estão envolvidos numa obra dessa dimensão, para poder passar tecnicamente para vocês o que significa esses projetos e o que significa, o que envolve esses projetos. Então, eu termino dizendo, eu ainda acredito no espírito público de todos os vereadores de Barretos. Eu tenho certeza que, independente da bandeira partidária, vai prevalecer o bom senso. E Barretos não vai perder mais uma vez o bonde da história. Barretos não vai perder mais uma fábrica da Coca-Cola, não vai perder mais uma Cutrale para a Colina, não vai perder mais diversas usinas, não vai perder mais uma ZBP. Barretos vai encarar isso e vai usar esses recursos que a história, o sentido político, está dando a oportunidade de a gente poder lançar mão para dar uma alavancada. Não só na parte urbanística, resolvendo os problemas de enchente, resolvendo os problemas futuros de água, mas também prevendo o crescimento futuro da cidade. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Cláudio Honor. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores secretários municipais, demais autoridades presentes, e o pessoal que veio nos honrar com sua presença na galeria. Depois das colocações dos meus colegas vereadores, autoridades, praticamente esvaziou-se grande parte das ponderações que eu gostaria de fazer. Gostaria de corroborar as palavras do colega vereador Dr. Otávio quanto à periculosidade apresentada nessa situação das águas, principalmente as águas do verão, quando já tivemos esse ano a oportunidade de ver um desastre que poderia ser muito maior, que poderia ser de uma dimensão catastrófica e que viria a trazer para Barretos um prejuízo muito maior. Não fosse a resistência da rodovia contendo parcialmente as águas que vieram daquela fatídica área ocupada pela usina Guarani, teríamos certamente o rompimento do primeiro lago, por conseguinte do segundo, do terceiro, assim sucessivamente, e essas águas teriam descido pelo córrego do Aleixo abaixo, causando estragos de proporções inimagináveis. Não quero me alongar na periculosidade que se oferece essa situação. Quero manifestar minha preocupação, para ser relativamente breve, dado o adiantado das horas, que isso ainda poderá acontecer. Não sendo feita essa obra de uma grandiosidade inimaginável que nós temos, se perdemos, como acaba de ser dito, o bonde da história, de fazer-se essa obra,
nós poderemos, diante de uma intempérie maior, de uma chuva maior, de um volume de água pouco maior, que transborde, se passe por cima da rodovia ou que venha romper essa adutora que lá existe, e teremos sim essa catástrofe. Nenhum de nós, barretenses aqui presentes, gostaria, é claro. Portanto, nos compete a cada um, agora falando não só como vereador, mas como cidadão barretense, conclama a todos que aqui estão presentes para que levem a todas as pessoas do seu relacionamento a grandiosidade dessa obra que Barretos não pode perder, que não se pode adiar nem mais por um dia, porque no ano que vem, em janeiro, fevereiro próximos, nós poderemos ter a repetição de uma situação que ocorreu nesse ano. Quero que todos tomem consciência, uma consciência pública,